próximo painel, do 11º ENCAD, tem como tema o panorama geral do mercado de trabalho por região. Para nos apresentar este tema, convidamos o coordenador de trabalho e rendimento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, senhor Simar Azeredo. O professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Fernando Holanda Barbosa Filho. O pesquisador do IPEA e administrador Mauro Odo Nogueira. E como moderador deste painel, convidamos o vice-presidente de Educação e conselheiro do CRA-RJ, administrador Miguel Marum. Eu passo, então, a palavra ao moderador do painel. Lembrando que as perguntas deverão ser formuladas por escrito. Boa tarde, bom dia, desculpa a todo mundo. Esse painel nós discutimos muito durante a confecção do evento, né? E chegamos à conclusão que seria um assunto muito importante a questão da segmentação desse mercado de trabalho. Eu acho que o atual momento que a gente vive no país é muito importante que a gente faça uma reflexão sobre isso. Então, não vou me alongar muito na minha fala, não, porque, na verdade, eu apenas vou moderar esse debate. Eu vou passar, então, a palavra para o nosso primeiro palestrante, o Simar Azevedo, que é coordenador de trabalho e rendimento do IBGE. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, que gostaria de agradecer o convite para participar desse evento, elogiar o trabalho da organização do evento, que realmente impressionou o pessoal do IBGE no quanto esse contato com a gente para poder a gente estar aqui hoje e realizar essa palestra para vocês. A ideia aqui dessa minha apresentação é no sentido de mostrar para vocês os indicadores de mercado de trabalho, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua. A PNAD Contínua foi uma pesquisa que ela surge em 2012, e a partir dos dados da PNAD Contínua, que hoje é uma pesquisa, hoje o Brasil tem um acompanhamento conjuntural de mercado de trabalho para o Brasil inteiro. Antes nós estávamos restritos a 6 regiões metropolitanas. Hoje não, hoje o Brasil tem dado conjuntural de mercado de trabalho para o Brasil inteiro, são 27 unidades da federação, 21 regiões metropolitanas e 27 municípios da capital. Então, a gente tem detalhado, né, para o estado que você quiser, isso conjunturalmente, como a gente vai mostrar aqui, desde 2012. A ideia, então, é apresentar essa distribuição regional, como o Miguel pontuou, segmentada no mercado de trabalho e seus indicadores de emprego e desemprego. Na verdade, vocês vão me ver falar a palavra desocupação, que desemprego é a mesma coisa, é só uma questão de nomenclatura que nós, no IBGE, utilizamos o termo de desocupação, né? Mas desocupação e desemprego não faz a menor diferença, com certeza o Fernando vai falar desemprego, não é crime algum usar o termo desemprego. Como eu disse, a PNAD Contínua, o objetivo dela principal, né, que a gente vai mostrar aqui, é mostrar as tendências e as flutuações que o mercado de trabalho vem sofrendo ao longo de 2012 para cá. Nós estamos atravessando uma crise que começou por volta de 2013, 2014, então vocês vão ver que em vários momentos da minha apresentação eu vou estar pontuando o ano de 2014, contrapondo com o de 2017. Se outra pessoa fosse fazer a apresentação, ela poderia pegar o ano de 2013. Eu preferi pegar 2014 e, para alguns indicadores, é melhor pegar 2015, e a gente vai conversando ao longo da apresentação. Então, o fato é que hoje, né, segundo a PNAD Contínua, nós temos 13 milhões de pessoas na fila da desocupação. Isso é um dado do Brasil, esse número cresceu 6,7 milhões em 3 anos.
né? Ou seja, é uma crise violenta. Nós temos aí um ponto mais baixo que a desocupação chegou em 2014, 6,8 milhões, e agora nós estamos com 13,4 milhões. É bem verdade que esse número, no período mais recente, ele vem apresentando uma queda impressionante, mas hoje o cenário que a gente tem são esses. E detalhe, esse aumento ele aconteceu praticamente em todos os estados. Esse gráfico que a gente está vendo aqui, ele mostra o aumento da desocupação, a variação percentual do contingente de desocupados. Então, você tem estados, por exemplo, Santa Catarina, onde a desocupação historicamente é baixa, e o aumento dá em torno lá de 100 e poucos %. Então, foi um aumento que não afetou a região mais afetada pelo desemprego, como é tradicionalmente a região Nordeste. Afetou todas as regiões e, proporcionalmente, a região Sul também sofre bastante. Não que a região Nordeste não tenha sofrido. A gente vê aqui Pernambuco com 140 e poucos % de aumento da desocupação. Então, a desocupação ela não fez distinção de estados. Ela pegou alguns estados e, em alguns momentos, e a gente vai ver aqui no estado do Rio de Janeiro, quanto violento isso foi em um determinado momento. Aqui foi um quadro que fica mais só para a gente ter mais ou menos uma ideia, a gente não vai conseguir ver muito aqui. Nós tínhamos 6 milhões de desocupados, passamos para 13 milhões, e aqui depois vai ficar disponível no site para a gente ter mais ou menos uma ideia qual é o tamanho da desocupação em cada um dos estados do Brasil. Esse gráfico, de forma alguma, eu tenho a pretensão que a vista de vocês seja tão boa para enxergar o que eu estou tentando mostrar aqui, e que a minha também não é, e o objetivo aqui é você olhar a parte verde e a parte rosa do gráfico. A parte verde é onde estão localizados, primeiramente dizer, isso aí é um plano onde estão todas as taxas de desocupação por todos os estados do Brasil e grandes regiões. Então, você olhando assim, o que tem na PNAD contínua de taxa de desocupação está aqui dentro, regionalmente. Se você olhar, a parte verde é onde as taxas eram mais baixas, e a parte vermelha é onde as taxas são mais altas. Mostra o seguinte, o desemprego atingiu o recorde dele em todos os estados aqui no primeiro trimestre de 2017. Né? E no segundo trimestre já começa um recuo, né? Mas esse recuo ainda mostrando que estamos ainda diante de taxas bastante elevadas em alguns estados. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 estados, a taxa ainda é mais alta no segundo trimestre de 2017. Aqui é a taxa mostrada ao longo da série inteira do Brasil, né? A taxa 6,9%, ela atinge 13,3%, essa é a menor taxa agora, que a gente já viu do último período, 12,6%, mostrando que nesse período agora, em 2017, o desemprego começa a recuar, e ele está recuando porque estão sendo geradas vagas. O Brasil gerou, do primeiro para o segundo trimestre, 1,4 milhão de vagas. Que vagas são essas? A gente vai discutir daqui a pouco, né? Nós temos uma perda expressiva de qualidade do emprego no mercado de trabalho brasileiro. Aqui o foco no Rio de Janeiro, mostrando aqui no Rio de Janeiro as taxas para o Rio, Brasil, né? O Rio de Janeiro RM, a região metropolitana do Rio, e aqui separando só a capital. Você vai ver que, em determinado momento, o Rio de Janeiro ele apresentava uma taxa de desocupação que chegava a ser menor do que a taxa média do Brasil. E aí você olha hoje que a taxa média Brasil é 13% e o Rio de Janeiro é 15,6%. Ou seja, num dado momento, eu acho que o Fernando deve falar sobre isso, os eventos que a gente teve no meio do caminho, não vou citar, eu não vou me ater a isso, mas o quanto esses eventos, de certa forma, eles atuaram para poder mostrar, em determinado momento, uma situação mais favorável para o Rio de Janeiro. Passados os eventos, a gente vai ver que aí o Rio atinge a taxa de 15,6%, o Rio de Janeiro RM 15,6%, a taxa empata, e aqui na capital a taxa chega a 13%. Aí tem uma variação aqui na taxa de 78%, ou seja, a taxa na capital aumentou 78%, de 2017 para 2016. Na RM aumentou 45%, no Rio de Janeiro 36%, e aqui em 2017, no Brasil, de 16 para 17, sempre olhando para o segundo trimestre, nós temos um avanço aí em torno de 15%. Em termos de total desocupados, como a gente falou, aqui no Brasil a gente tem 13 milhões, aqui no Rio de Janeiro 1,3 milhão,
e aqui na região metropolitana 967.441. Esse avanço aqui é um negócio que chega até a assustar. Do segundo trimestre de 16 para 17, enquanto a desocupação, o contingente de desocupados no Brasil aumenta 16%, aqui na capital vai a 88%. Porque o desemprego ele tem um fator assim, interessante. Uma pessoa perde o emprego, ou ela deixa de ter um emprego com estabilidade, com carteira assinada, isso tem um efeito que ela pode arrastar outras pessoas com ela para a fila da desocupação. Ou seja, um pai de família perde o emprego com carteira e passa a trabalhar por conta própria. Para compor aquela renda, aquela estabilidade no domicílio, leva com ele outras pessoas da casa, a esposa, um filho que está na faculdade. Então, o desemprego ele tem essa coisa, ele está aumentando mais do que se perde em ocupação em função disso. Isso está muito atrelado à perda da qualidade. Por isso que a gente olha o seguinte, foram geradas 1,4 milhão de vagas. Mas que vagas são essas? A gente está hoje afogado numa plataforma informal. Isso acaba tendo como consequência uma maior presença de pessoas na desocupação. E hoje em dia não se fala mais só de desocupação. Falar de 13 milhões de pessoas na fila da desocupação é minimizar. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, em 2013, dada a conferência que teve em 2013, promovida pela OIT, da qual o IBGE participou ativamente dessa conferência, foi definido lá que os países deveriam produzir dados relativos à subutilização da força de trabalho. O que é isso? A gente vinha acompanhando até o momento só a subutilização da desocupação. Mas a gente não estava preocupado que aquele cara que está subocupado, ele trabalha menos que 40 horas e quer trabalhar mais horas. Nós não estávamos preocupados com esse cara. E a gente tem que botar esse cara na conta, né? Outra pessoa que a gente tem que estar, outros atores que a gente tem que estar preocupado é aquele cara que aquela mulher que não pode procurar trabalho porque não tem quem deixar o filho. Aquele estudante que ele procura trabalho, ele parou de procurar porque ele acha que não vai conseguir, porque a situação está tão crítica, que é o famoso desalentado. Então, juntando isso, você tem 3 atores que participam dessa conta. O desocupado, que a gente já está mapeando, que é em torno aí de 13 milhões, como a gente já viu. Os subocupados, que dá em torno de 5 milhões no Brasil inteiro. E essa força de trabalho potencial, ou seja, essa população que está fora da força, mas ela tem o potencial para estar na força, e eu não tenho que fazer política só para gerar emprego. Eu tenho que fazer políticas para gerar emprego e dar assistência que essas pessoas precisam, tipo creche. A gente está vivendo um processo no Brasil de envelhecimento, tem pessoas que não podem procurar trabalho porque tem que tomar conta de idoso. Então, a conta hoje de subutilização no Brasil chega a 26 milhões. E aí, a evolução, aqui esse quadro, acho que eu errei na cor aqui, mas vamos tentar mostrar aqui. Você tem uma força de trabalho de 103 milhões de pessoas, a força de trabalho, 90 milhões estão ocupados, 13 estão na desocupação. Desses ocupados, eu tenho 5 milhões que estão subocupados. O povo que está aqui fora da força, eu tenho que 7 milhões são pessoas que poderiam estar na força. É o desalentado, é o estudante que não tem, está achando que não vai conseguir trabalho, é a pessoa que não tem quem deixar um idoso em casa para buscar trabalho. Então, somando aqui o pintado em amarelo, você vai chegar a esses 26 milhões que a gente apontou na tela anterior. Então, só para dar um toque, hoje, a gente falar de 13 milhões, a situação é muito mais crítica do que os 13 milhões que a gente está colocando sempre nas estatísticas conjunturais. E o IBGE o IBGE hoje é um dos institutos do mundo que está à frente dessa divulgação proposta pela OIT de promover esse acompanhamento mais completo do mercado de trabalho do país. Aqui mostrando o total de subutilizados, como ele vinha caindo até um determinado momento, 2014, e aí começou a subir, atingindo hoje 26 milhões. Aqui o detalhe de cada um desses atores que formam esse povo todo aqui em cima, que são os desocupados, que chegam a 13 milhões, aqui os subocupados, que chegam a 5 milhões, e aqui a força de trabalho potencial. Muita gente tem dúvida, que força de trabalho potencial é essa? São aquelas pessoas que poderiam hoje estar aqui com a gente trabalhando, mas não estão porque... e não estão nas estatísticas de desemprego. Tá ok? Vou ter que acelerar um pouco.
Dizendo aqui um pouco dos ocupados, são 91 milhões de trabalhadores, o Brasil perdeu 1,8 milhão de 2014 para cá. Você vê aqui, olha, chegamos a 92 milhões e, em determinados momentos, descemos da marca dos 90 milhões. Né? Chegamos a 89 milhões de trabalhadores no Brasil. Aqui, mostrando, esse gráfico aqui para mostrar que em todas as regiões, praticamente, houve perda na ocupação, ou seja, em todas as regiões de 2014, né, que é o ano que poderia ali, digamos, estar começando a crise, para 2013 nós tivemos queda na ocupação em praticamente todos os estados, e teve estados que essa perda ainda foi maior, o Nordeste sofreu muito, e o Rio de Janeiro agora é um que vem despontando na frente. Aqui é o último dado que divulgado na sexta-feira passada, mostrando aqui um avanço, né, um aumento de 1,5% na comparação trimestral, mostrando que realmente nós estamos aumentando já o nível de pessoas ocupadas no Brasil. Aqui mostra que a gente vinha em queda, está vendo? Em queda significativa, e agora, no último período, nós estamos aqui mostrando já um avanço de 1,5%. Se fizermos uma comparação anual, nós viemos com queda direta, desde 2014, 15 para cá. E agora, primeiro momento que a gente está tendo um avanço nesses últimos períodos que a PNAD contínua vem sendo divulgada. Aqui no Rio de Janeiro, mostra também, nós já chegamos a ter 7,4 milhões de pessoas ocupadas aqui no Rio de Janeiro, hoje você tem 7,5, né, em 2015, por conta desses eventos, né, meio que retardou um pouco o que aconteceu no restante do país, e agora você tem 7,2 milhões de trabalhadores no Brasil, ou seja, tivemos uma perda expressiva, aqui mostrando que o Rio perde também um contingente maior de pessoas, 1,2%, enquanto no Brasil perdemos 0,7%. Carteira de trabalho. A carteira foi o primeiro sinal de que o Brasil estava começando, pelo menos olhando os indicadores da PNAD contínua, o primeiro sinal de que a gente estava entrando em crise. Chegamos até um determinado momento, eu reunido com a equipe, o que está acontecendo? Isso está caindo muito, vamos... E aí a gente começou a ver os indicadores externos e verificar que aquilo estava correto e que aquilo era o início, porque caía a carteira, mas não caía a ocupação. E aí a gente via uma migração. As pessoas tinham uma rede de proteção, dada a carteira, que vinha num boom, alguns economistas chegaram a dizer que nós estávamos vivendo um momento de pleno emprego no Brasil e um momento de boom da carteira de trabalho assinada. Então, dados que estavam numa situação confortável, com a crise, essas pessoas que tinham fundo de garantia, essas pessoas que tinham rescisão em função ou seja, quando você é demitido, você recebe aquele quantitativo e começaram a investir. Numa crise que dura muito, esses investimentos foram de água abaixo. E a gente começou a ver, então, que a ocupação começou efetivamente a cair. Então, a carteira de trabalho, nós perdemos em 3,5 milhões de trabalhadores com carteira, e parte do desemprego que a gente vê hoje é em função dessa perda de carteira de trabalho assinada, que está muito relacionada à falta de estabilidade. Isso aqui, 36,8 milhões, 36,9 milhões de carteira. Hoje nós estamos com 33,3 milhões de carteira assinada. Com isso, teve um momento da crise que até o emprego sem carteira começou a cair, que é um retrato de informal, né? Que é o emprego sem carteira. Até o sem carteira caiu, e agora ele volta está começando a subir. A gente já está começando a sentir a carteira já começar a reagir nesse último trimestre novo divulgado, agora sexta-feira passada. Aqui é um mapa só para mostrar que a carteira caiu geral em todos os estados, né? Houve queda de carteira em alguns, a carteira despenca de forma assim... e o Brasil, o Nordeste, principalmente, não é um estado que tem característica de ser formalizado. O estado mais formalizado é o Centro-Oeste, o Sul e o Sudeste, e o Norte e o Nordeste, que já não era formalizado, chegou a níveis... Nós temos municípios no Brasil que a informalidade chega a 70%, né? E com essa crise, esse número deslancha. Aqui a carteira de trabalho assinada, como eu tinha dito para vocês, aqui, olha, o Nordeste em nível bem baixo em relação às outras regiões, né, ao Sul principalmente, e você tem queda na carteira em todos os estados. Rio de Janeiro, a carteira de trabalho tem uma queda de 4,7%, superior à média do Brasil. Então, se caiu carteira, né, no Brasil, aqui no estado do Rio de Janeiro,
caiu ainda mais quando se faz a comparação 2016-2017. Se você olhar os trabalhadores por conta própria, que é uma forma de inserção, quem são essas pessoas? São pessoas que montam um negócio, mas ela não tem empregado. Se ela tiver um empregado, ela passa a ser empregador. Então, isso aqui é um sinônimo claro, juntamente com o empregado sem carteira, do que é informalidade. E aí a gente vê aqui o início, olha, em 2014, a informalidade crescendo, e agora, em 2017, começando já o processo de ensaiar um retorno aí desse indicador, da baixa desse indicador. Trabalhadores por conta própria aqui no Rio de Janeiro chegou a aumentar 6,8%, chegou a aumentar 6,8%, né? E basta você andar na rua que você vai entrar no Uber, que é um trabalhador por conta própria, né? Vamos chamar isso de motorista de aplicativo para a gente ficar mais correto, e as pessoas vendendo quentinha na rua, né? E fora outras formas de inserção, de forma de sobrevivência, que estão levando as pessoas a tomar esse processo de inserção no mercado de trabalho. Em termos de grupamento de atividade, nós tivemos grupamentos que sofreram bastante. Aqui, você tem a indústria, agricultura, indústria de transformação, construção e comércio. O que está pintado de rosa aqui é onde teve queda, e de verde é onde nós tivemos aí um processo de recuperação. E aí você vê grupamentos como o transporte, com aumento, grupamentos como alojamento, alimentação, e o transporte é justamente onde estão localizados esses motoristas de aplicativo. Agora, a indústria com perda expressiva, chegou a perder 11% em 2016, e agora a indústria começa a recuperar. Uma recuperação assim que, num primeiro momento, que recuperação é essa? Então, a gente está lá acompanhando, já é o segundo ponto de aumento da indústria. A indústria, que é um grupamento mais formalizado dentre os existentes. Aqui você vê o processo de queda, né? Nesses grupamentos, tanto na agricultura, na indústria de transformação, na construção, que isso aqui está listando todos os estados. Então, não foi só num estado ou outro que caiu a indústria ou a construção. A construção sofre, até o momento, foi o primeiro ponto positivo que a construção mostrou na pesquisa, no dado divulgado sexta-feira passada. Né? A gente agora está aguardando os dados de novembro para a gente entender aonde que essa construção subiu. A construção foi um dos grupamentos que mais sofreu, que mais transformação ocorreu, porque você perde muito canteiro de obra e ganha aquele pedreiro de pequenos reparos, que é o pedreiro por conta própria. Então, houve um desarrumar aqui dentro desse grupamento de construção, que a gente percebe que isso foi generalizado em praticamente todos os estados. A indústria também perde, mas a indústria começa a recuperar logo duas divulgações passadas da pesquisa, e agora a gente vê a construção começando a recuperar também, o que dá, de certa forma, um alento. Aqui no Rio de Janeiro, a mesma coisa, você vê que a indústria aqui perdendo 8%, a construção perdendo 11%, e grupamentos que englobam aqui os motoristas de aplicativo com 8,8%, e o alojamento e alimentação, que são as famosas quentinhas que estão espalhadas pela cidade toda, aumentando aqui em torno de 17,2%. De forma alguma, nesses grupamentos, são só esses informais que existem outros, mas esses, com certeza, é o que se destacam mais. Lembrando que todos os indicadores que são divulgados aqui, né, taxa de desocupação, conceito de pessoa trabalhando, são indicadores que são levantados são recomendados pela OIT. O Brasil participa dessa recomendação. É muito comum a gente escutar em entrevista: essa taxa de desemprego do IBGE, passe mais tarde, a taxa é internacional, né? O conceito de desemprego, ele é um conceito que dado pela OIT, com participação de países, e, dado esse conceito, nós construímos os indicadores baseados na PNAD contínua, que é hoje, podem ter certeza disso, uma das pesquisas mais avançadas no mundo em termos de metodologia aliada a essas recomendações. Agradeço e fico aguardando ansioso as perguntas de vocês no final. Simar, obrigado aí pela apresentação. Já recebi perguntas, no final a gente passa para vocês. Tá ok? Eu cumpri o meu prazo. Não, perfeito, seu prazo foi perfeito. Não sei que dado que eu coloco ali na estatística, mas... Bom, eu vou passar a palavra, então, para o Fernando Holanda, que é da Fundação Getúlio Vargas, para falar
uma breve apresentação. Primeiramente, bom dia, é um prazer estar aqui, agradecer o convite por estar participando do 11º ENCAD. Falar que vocês viram agora o CIMAR fazendo, o IBGE é muito criticado muitas vezes, mas o trabalho que o IBGE faz para quem é usuário do lado é excepcional. Teve um probleminha ano passado, no ano da eleição, que teve aquele dado que deu uma polêmica danada, desigualdade, uma baita injustiça, teve gente querendo criminalizar vocês, né? Não sei se vocês lembram desse fato. O IBGE faz um trabalho fantástico, ele coleta dado em todos os países, eles estão fazendo isso com falta de pessoal, né, CIMAR? Está faltando reposição. Então, é só para... Vocês vão ver que eu vou repetir, infelizmente, várias estatísticas que o CIMAR já mostrou, porque a gente tem que fazer isso com dado, né? Então, eu vou falar sobre o desenvolvimento do mercado de trabalho no Rio de Janeiro. Então, primeiro, eu vou falar das características da economia do Rio de Janeiro. Vocês devem saber, mas se souberem, eu vou lembrar, se não souberem, eu vou explicar isso para vocês, que a economia do Rio de Janeiro é uma economia de serviços e com extrativa mineral. Parte da nossa crise agora vem do fato de que a indústria do petróleo, depois de vários problemas, vamos dizer assim, regulatórios, ela entrou em colapso, e esse colapso puxa a gente para baixo. Essas características afetam o mercado de trabalho do Rio de Janeiro. Em geral, economias ricas em recursos naturais, elas acabam se desenvolvendo para os serviços, aquela chamada doença holandesa ou maldição dos recursos naturais. Eu não gosto desse termo porque é o seguinte, alguém te dá um presente e você está mais rico, aí fala que isso é uma maldição, qualquer maldição pode mandá-la para casa. Estou aceitando. Tá? Ou seja, aí vão falar, maldição, Fernando está trabalhando menos. Eu fiquei rico, é bom trabalhar menos. Tá? O trabalho é um desprazer, por isso que a gente ganha para trabalhar, o bem é o lazer. Né? Então, a gente tem as características do mercado de trabalho que vai ser afetado e tem a conjuntura. Qual que é a conjuntura? Estamos vivendo a maior recessão de nossa história, do país, e se você for dar uma olhada na concepção do Estado do Rio de Janeiro, do Estado também. O Estado, a gente estava até brincando lá fora, que a gente ia começar a palestra com um minuto de silêncio. O Estado morreu, a gente esqueceu de enterrar, temos que dar um jeito para resolver o problema fiscal é muito mais grave do que está aparecendo. Tem esse debate todo de capitalizar o Estado para pagar a dívida é o de menos. A gente tem um problema de pessoal no Rio de Janeiro. A conta não fecha. A gente gasta mais do que a gente arrecada, ninguém quer pagar mais imposto, o pessoal ainda quer ter mais serviço. A gente tem um problema muito grave que afeta a nossa economia. O Rio também foi afetado nessa maior recessão da história, ainda temos o problema específico da quebradeira do Estado. E, por fim, a Olimpíada atrasou alguns dos efeitos. Por que o Rio de Janeiro teve essa explosão de desemprego esse ano? Porque a gente estava pegando o Brasil tinha saído na frente, a gente estava virando aqui no País das Maravilhas, tudo ótimo, todo mundo lembra como agosto de 2016 foi um mês fantástico, todo mundo faltando um dia de trabalho para ir ver o Parque Olímpico, que era lindo, a cidade sem violência. Voltamos, o País da Maravilha acabou, a gente voltou ao Rio de Janeiro que a gente conhece. E esse processo todo foi postergado porque o Estado, que estava com as finanças depauperadas, ainda está, ele recebeu uma ajuda do governo, ano passado, para a Olimpíada. Todos devem lembrar disso, que o governo federal repassou dinheiro para o Rio, para a segurança, para tudo, porque, afinal de contas, a Olimpíada é um evento nacional, não é só do Rio de Janeiro. E eu ouvia muito debate falando, é um absurdo dar dinheiro para o Rio de Janeiro. Quando você entrou no barco da Olimpíada, você tem que saber que você entrou no barco da Olimpíada com todo mundo. Então, isso, de certa forma, ajudou a gente. Tá? Então, primeiro, a agricultura no Rio é praticamente inexistente, a gente tem um grande peso da extrativa mineral e, por consequência, da Petrobras. E a economia, a parte que eu falei para vocês, nossa economia é uma economia quando as pessoas falam o Rio tem uma tendência para o serviço, a característica do Rio de Janeiro devia se aprofundar os serviços, assim por diante. Isso, sim, é uma característica nossa. A economia carioca, particularmente, ela é mais concentrada em serviços do que a média nacional. Tá? Continuando, então, se você pega aqui a agropecuária do Brasil, é em torno de 5%, tudo isso aqui é dado do IBGE, tá? De contas nacionais, o Rio é 0,5%. A extrativa mineral do Brasil é 3,7%, a do Rio é 15%. Olha a Petrobras aqui. E a nossa indústria da transformação é bem pequenininha. Serviço de utilidade pública é tudo mais ou menos a mesma coisa, construção também. Tá? Isso aqui é o total da indústria, e aí vamos para os serviços. A indústria fluminense, ela parece maior que a nacional, ela não é, porque a gente tem essa indústria mineral muito grande. Se a gente
tira a extrativa mineral da indústria, a indústria carioca e fluminense ela é menor do que a média brasileira. Tá? Pega em serviços, a gente tem pouco comércio e a gente tem bastante outros serviços. E serviço às empresas, cadê? Não estou achando. Tem uma parte aqui que é serviço à empresa. Tem algum... Não está em outro serviço aqui, não está separado. O que é isso? Isso também é o Parque Petrobras. Tá? A Petrobras e vários setores de extrativo mineral elas demandam intensamente serviço, é a parte de terceirização de manutenção e etc. Então, o Rio de Janeiro, a grosso modo, ele é uma economia de serviços, você tirando comércio. Tá? Assim como ocorreu com o PIB estadual, o mercado de trabalho doméstico também possui maior participação dos setores na comparação com o Brasil. Eita, essa está linda, hein? Nem eu consigo entender isso aqui. No meu computador estava tão bonitinho. Então, vamos lá. Sinceramente, nem eu entendo. Isso aqui é serviço das empresas, que é maior no Rio. Tá? Isso aqui era o que eu estava falando, que é serviço das empresas. O Rio é muito maior que o Brasil. Isso aqui é agricultura, que praticamente não aparece. Tá? E, infelizmente, eu não sei o que aconteceu. Mas está ilegível, eu peço desculpa. Isso aqui, o cinzinho ali é comércio. Esse aqui... eu não sei o que é. Basicamente, vamos pular, vamos ver se a gente dá sorte mais para frente. Eu peço desculpa. Escolaridade. Por que escolaridade é importante? Isso aqui é escolaridade utilizando os dados da PNAD de 2015. A gente pegou os dados por unidade da federação para mostrar a escolaridade média. O Rio de Janeiro tem uma escolaridade média ainda elevada, mas as novas coortes já não estão liderando o processo. O que isso quer dizer? Quer dizer que, embora a média da escolaridade da mão de obra no Brasil seja 9 anos, ou seja, pouco mais do que ensino fundamental, o primeiro ano do ensino médio somente, tá? O Rio, nas coortes mais velhas, a gente tinha quase o ensino médio completo, 25 a 29 anos. As mais novas, tá, elas estão tendo uma queda relativa em relação a outros estados. Então, a gente está perdendo espaço. E por que isso é importante? Como o Rio de Janeiro é uma economia de serviços, a gente tem que decidir. A gente quer se especializar em serviços de alta qualificação, alto valor agregado, ou a gente quer virar call center? A escolha é bem simples. Se você escolher qualificar a mão de obra, você vai ter serviços de alto valor agregado, que geram remuneração mais alta e a economia se desenvolve. O pessoal gosta de falar muito de indústria. Eu, particularmente, não sou muito fã da indústria. Eu sou fã de renda alta. Tem país que tem renda per capita alta com indústria, tem país que tem renda per capita alta sem indústria. Tem indústria, não tem nenhuma paixão pela indústria. Tá? Tem gente que tem. Então, quando você pega isso, o que esses países que não têm indústria e têm renda per capita elevada fazem? Serviços de alta qualificação. Se você vai no Vale do Silício, ninguém produz lá nada lá, vai produzir tudo na Ásia. Agora, os caras geram conhecimento. Para gerar conhecimento, você precisa de uma mão de obra bem qualificada. O Rio de Janeiro liderava esse processo há um tempo atrás, a nossa qualificação média está piorando, mas a gente tem que melhorar ainda mais. Por quê? Porque quando você pega os salários... Tá? Isso aqui são os anos médios de escolaridade e os salários. Isso aqui é um texto que a gente publicou lá no IBRE, na Fundação Getúlio Vargas, um livro específico em 2012 sobre a economia do Rio de Janeiro. Tá? E esses aqui são os dados de escolaridade média por nível de atividade. Então, o cara da agropecuária, ele não precisa ter quase nenhuma qualificação. Ele tem menos de ensino fundamental, que é uma vergonha do ponto de vista social do país, pessoas semi-analfabetas, mas... esse cara não precisa de muita qualificação no mercado de trabalho, em compensação, ele recebe um salário muito baixo, próximo do salário mínimo. Quando você vai para a extrativa, tá, mineral, você tem um nível elevado de qualificação, possivelmente isso aqui bombado pela Petrobras. Tem um concurso para a Petrobras passa bem, todo mundo estuda, vai lá para a Petrobras, passa, ganha um salário mais elevado. Serviço de utilidade pública é a mesma coisa, intermediação financeira, onde você tem a maior qualificação, ou seja... maior qualificação e o maior salário médio. Isso aqui é só para pontuar para vocês, e o petróleo está aqui embaixo, desculpa, a escolaridade média do petróleo é a maior. Então, você vem uma escolaridade mais alta, você vai ter rendimentos mais elevados. Se nós temos uma economia de serviço, a gente quer sair dos serviços simples, tá? E pagar salários mais altos, por exemplo, serviço financeiro, obviamente, que comunicação e etc., você vai precisar qualificar mais a mão de obra. A gente está tendo um problema disso ao longo dos últimos anos. A gente tem um problema sério no nosso sistema educacional. No estado do Rio de Janeiro, com a falência do Estado, isso talvez piore ao longo dos próximos anos. E aqui você tem a taxa de desemprego. Taxa de desemprego no Brasil, ela foi subindo, liderando o processo. O Rio ficou um pouco lá embaixo ainda.
A gente começou a crescer depois, estabilizou um pouquinho aqui em 2015, e a partir daí a gente fez a ultrapassagem. A ultrapassagem, o que é? Ela é um fenômeno do que o Rio de Janeiro, ele, de certa forma, ele postergou os efeitos da crise. Quando a crise veio, ela veio toda de uma vez. Você pega a informalidade do emprego, ela vinha em tendência de queda no Brasil como um todo, o Rio de Janeiro aí incluso. Ela deu uma estabilizada e tem o ponto que o Simar falou. O Simar não entrou em detalhes, mas em 2015 a PO ficou praticamente estável, porque todo emprego com carteira foi trocado por emprego com conta própria. No ano seguinte, aí a interpretação minha, aquele pessoal que perdeu o emprego formal, pegou o fundo de garantia, abriu um negócio e entrou pelo cano. A maior crise da história levou todo mundo para o poço. O pessoal desistiu e agora, quando você vê na retomada, você vê uma retomada do emprego com carteira, do emprego sem carteira e conta própria. Eles lideraram o processo. E agora você vê uma troca entre emprego sem carteira e conta própria, porque o conta própria está virando empregado sem carteira e daqui a pouco vai virar empregado com carteira. Tá? Isso é natural de acontecer. Por quê? Porque na crise, na hora do ajuste, você busca recuperação pelo lado mais flexível da mão de obra, que é justamente o setor informal. Obviamente, a gente espera que isso mude um pouco. A gente aprovou uma reforma trabalhista importante. Eu peguei aqui o final da última mesa, o pessoal falando sobre o absurdo de você não poder terceirizar. Isso vai ser resolvido em parte. Agora, a gente tem ainda que falta um detalhe, que é saber como os juízes vão interpretar a lei. Por isso que a lei atual teve vários não pode. Eu conversei com um juiz uma vez, ele meio constrangido, falando que é um absurdo, que esse Congresso botou muito não na lei em vez de falar o que pode. Eu, como economista, falei, não, justamente esse é o objetivo, porque senão vocês vão interpretar o contrário. Então, a gente proibiu você de interpretar alguma coisa. Eu vi uma vez um juiz falando que isso tolhe a criatividade do magistrado. Eu quero tudo na vida, menos um magistrado criativo. Tá? É como se o meu aluno eu fosse corrigir a prova com criatividade. Imagina o desespero do aluno. Isso aqui é o pessoal ocupado. A mesma coisa acontece, o Brasil já saiu da crise, aqui é a ultrapassagem do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro parece que está dando um sinalzinho de vida, ele ainda é bem modesto, mas isso aqui é a virada no país como um todo. Cara, eu já sei o que aconteceu, eu copiei aqui o negócio e ele desenquadrou todos os gráficos, eles estão meio feinhos, né? A economia brasileira sofreu forte aceleração, isso aqui é a crise. A crise, nós, lá na Fundação, a gente tem o Comitê de Datação de Ciclos Econômicos. A nossa crise se iniciou no segundo semestre de 2014. Tá? Então, você tem depois essa queda aqui, essa é a maior queda de PIB per capita de nossa história. Para quem acha que essa crise é coisa boba, nunca antes na história é essa crise aqui. A gente teve uma perda, que nos últimos 3 anos, o PIB per capita brasileiro caiu 10%. Isso é uma perda permanente, ela não é temporária. O brasileiro médio está 10% mais pobre. Durmam com esse barulho, e esse é o resultado das estripulias dos últimos anos. Começaram um pouquinho antes, obviamente, né? A desaceleração atual, ela foi muito forte a partir de 2015 e a gente está começando a sair do buraco. A recuperação é lenta, ela vem aquém do que a gente esperava anteriormente, mas a gente tem a boa surpresa. A boa surpresa é que o desemprego também está se recuperando antes do que a gente esperava. O ritmo de recuperação econômico ele está mais espalhado. O IBGE deu boas notícias para a gente no começo do mês de setembro, quando ele divulgou o PIB, surpreendeu, todas as projeções foram colocadas para cima. O crescimento esse ano, que era 0,2, já tem o pessoal achando que vai chegar a 0,8, os mais otimistas até a 1, e ano que vem já estamos beirando os 3%. Longe de recuperar toda essa queda, mas, obviamente, um alento, dado o estrago que foi realizado. Tá? A economia do Rio de Janeiro não ficou descolada do restante do Brasil, o mercado de trabalho também piorou e houve geração por pouco mais de tempo, mas a tendência de queda começou junto. Isso aqui eu peguei os dados do CAGED, isso aqui é o Brasil em vermelho, isso aqui é o Rio de Janeiro. Você pode ver que o Rio de Janeiro estava, tanto a região metropolitana quanto o Estado, a gente estava vindo um pouquinho atrás do Brasil. O Brasil caiu, o Rio de Janeiro manteve um pouco antes, 2014, 2015 segurando. A gente pode falar vários eventos. Né? Para fazer uma Olimpíada, você tem que manter o canteiro de obra funcionando. Eu me lembro que teve um mês que os rendimentos da construção civil no Brasil cresceram no ano contando 20% real. Ou seja, por que o salário na construção civil cresceu 20% real? Porque os caras estavam sendo super demandados para acabar as obras a toque de caixa, porque mal ou bem ia ter uma Olimpíada de qualquer jeito, com ou sem o estádio pronto. Tá? Então, a gente tinha que fazer tudo isso, então a gente veio um pouco atrás. Mas esse atraso, olha que beleza que foi a apresentação, não é generalizado. Tá? Nos serviços, tá? O Rio veio bastante atrás,
tem a estabilidade aqui no mês de 2016, olha que coincidência, olha como a Olimpíada foi boa com a gente. Dá subidinha e depois ela compensa. O Brasil já está saindo da crise, a gente está um pouco atrasado nesse processo. Construção civil, isso também fica meio claro. Construção civil despencou no Brasil como um todo, muito forte em 2015. No Rio, ela até tentou resistir, né? E aqui você vê a recuperação, e surpreendeu-me esse dado, mostrando que você voltou a contratar no Rio de Janeiro a construção civil, mesmo que ainda seja o trabalhador formiguinho, conta própria, isso aqui é um sinal de alento, dado a destruição de postos de trabalho que você teve, tá? Então, o que eu concluo? Eu concluo que a economia fluminense ela é intensiva no setor de serviços de extrativa mineral. Tá? Nós possuímos educação média ainda elevada, mas as coortes mais novas estão ficando, na média, perdendo espaço relativo com o restante do Brasil. Qualificação é importante, pois determina qual tipo de serviço a gente vai se especializar. A gente quer ser uma economia de alto valor agregado no setor de serviço ou de baixo. Alto valor agregado quer dizer que a gente vai precisar de uma população bem qualificada que vai ganhar bem. Se a gente não qualificar bem a nossa população, a gente vai ter uma população trabalhando em serviços de baixa qualificação. Leia-se, ganha mal. Tá? Taxa de desemprego do Estado era pouco inferior à média nacional pré-crise, ela está acima da média agora, ela deve voltar a baixar, ou seja, o efeito do Rio de Janeiro agora é um efeito retardado da crise. A crise chegou um pouco depois e tem um foco adicional que eu não botei aqui, que é a crise do Estado. Dificilmente você pode esperar que a economia carioca e fluminense voltem à normalidade com o roubo de carga que você tem, por exemplo. Ou seja, quando o Estado se desarruma, o efeito é brutal. Você vê várias... Está na capa do Globo hoje, tem gente que não consegue mais fazer seguro de carro no Rio de Janeiro. Por quê? Porque nessa região não seguro. As transportadoras contornando o Rio de Janeiro. Por quê? Porque lá vai ser roubado. Em vez do cara sair de São Paulo, Rio, Espírito Santo, daqui a pouco o cara está indo por Minas. Se eu fosse ele, faria a mesma coisa. Isso vai significar perda de atividade. Então, embora a nossa crise seja conjuntural, todo o panorama de recuperação econômica esteja ocorrendo no Brasil como um todo, no Rio de Janeiro a gente começou o processo atrasado, por causa da Olimpíada, e dos ciclos de obras que ela demandou. Agora a gente tem um problema a mais, a gente tem uma crise do Estado muito grande que desorganiza a economia. Então, não é de se esperar que o Rio se recupere tão rápido quanto o Brasil, enquanto você tiver o Estado pagando salário atrasado, o policial não recebendo, e assim por diante. Tá? A nossa informalidade é abaixo da média nacional. A média nacional, como o Simar relatou, é puxada pelo Norte e Nordeste, onde trabalhadores pouco qualificados, têm pouco poder de barganha e acabam trabalhando em condições adversas. Tá? Então, isso tudo deve ser revertido uma vez que a crise do Estado seja solucionada. A má notícia é que, se uma vez que seja solucionada, é bem complicado. A solução do Estado do Rio, o socorro vai ajudar bastante. Ganhar dinheiro é sempre melhor do que não ganhar ajuda de ninguém. O governo federal vai liberar um dinheiro. Mas a gente tem um problema estrutural que ninguém está tomando conta. Qual que é o problema estrutural? A gente tem um Estado que paga ativos e inativos acima do limite da lei, a gente faz estripulia para cumprir a LRF, e a má notícia, a gente não pode reduzir salário, nem demitir servidor. Então, o Estado não tem margem de ajuste. Temos que fazer no Brasil uma lei de falência para estados e municípios. Sem uma lei de falência para estados e municípios, se torna incompatível o ajuste necessário que o Estado vai ter que ter. Nas próximas eleições, inclusive, se você for olhar a condição da economia brasileira como um todo, ela também tem esse problema de ajuste fiscal. Alguma coisa vai ter que ser discutido, eu sou um otimista, espero que na próxima eleição a gente discuta isso, mas não vamos nos enganar que vai sempre aparecer um louco falando que não precisa fazer nada, está tudo bem, e as pessoas adoram ouvir notícia boa. Tá? Dar notícia ruim é a pior coisa, eu estou falando de especialista nisso, aliás. Mas é super desagradável você contar coisa ruim, mas é melhor contar coisa ruim do que fingir que você está no País das Maravilhas, que a gente já descobriu que o Rio de Janeiro das Olimpíadas acabou no passado. A gente tem que viver agora na realidade, que é Estado quebrado, falta de segurança, falta de estrutura, deterioração nos serviços públicos, e tudo isso vai gerar o quê? Uma recuperação mais difícil e, possivelmente, perda de atividade econômica. Se a gente não solucionar isso logo, alguém no Brasil vai roubar o nosso lugar, vai roubar os nossos empregos, vai roubar a nossa atividade. Era só isso que eu queria falar. Obrigado. Muito obrigado, Fernando, pelas suas palavras. E, para fechar agora nosso painel, eu convido o administrador Mauro Odo Nogueira, que é pesquisador do IPEA, que vem dar o fechamento aí do nosso painel, e depois eu passo as perguntas.
Cadê a maquininha? Eu roubei. A direita passa, levar um para cá. Bom dia a todos. Queria, inicialmente, agradecer o CRA, Jorge Humberto, pelo convite. A honra, o prazer de estar aqui. Agradecer a todos, ao Wagner Siqueira. E eu queria começar por 2 registros. O primeiro é dizer da honra e do prazer que eu estar participando de uma mesa de um evento desse, mediado por Miguel Marum, pelo professor Miguel Marum. Chamei de professor porque ele é professor, né? A principal atividade dele é magistério, e ele é um profissional, certamente, se não é um dos profissionais mais éticos e mais íntegros que eu conheci na minha vida. Eu queria aproveitar esse momento público para agradecer ao professor Miguel Marum pelas lições de conduta profissional que esse colega me deu. E queria registrar outra coisa, também é uma honra, um prazer, um orgulho estar aqui dividindo a mesa com Fernando Holanda, GV, parceira nossa, né, de um monte de trabalho, e particularmente com o IBGE. Reiterando o que o Fernando falou, o IBGE faz um trabalho extremamente sério, né? Nem IPEA, nem Fundação Getúlio Vargas existiriam nesse país se a gente não tivesse os dados com altíssima confiabilidade, com a qualidade e a seriedade do trabalho que o IBGE faz, e que eu me canso de ouvir as pessoas menosprezando, duvidando e questionando o trabalho do IBGE. O IBGE é uma das mais sérias, mais importantes e mais sólidas instituições desse país. E que, né, eu ando meio preocupado com a falta de pessoal, com a falta de recursos que o IBGE vem tendo. Se a gente não tiver os números do IBGE, não há economia, não há estudo econômico, não há planejamento no país. Bom, dito isso, né, eu vou falar, né, foi mostrada aí a situação, né, um minuto de silêncio, né, Fernando? Que a gente precisa, eu vou falar do lado, né, mais impactante, né, de todo esse processo. E aí, falando para administradores, né, minha ideia é falar assim, a gente tirar um pouquinho o olho do carpete, do ar-condicionado, né, e olhar para a janela. A gente está num país em que quase metade da população tem uma renda abaixo de um salário mínimo. Né, é essa a realidade que a gente tem, essa a realidade que a gente precisa superar. E é para esse país que a gente tem que olhar. Eu vou, a partir dos números que foram mostrados aqui, eu vou trazer de volta alguns, vou falar um pouco sobre a questão da informalidade do trabalho do país e de como é que esta informalidade impacta e produz essa realidade sombria que a gente vive e está vivendo. A luzinha aqui, essa aqui, né? Esse quadro é o quadro do trabalho, né, da segmentação do trabalho no Brasil. A gente tem alguma coisa no Brasil em torno de 50 e poucos % de trabalho formal, e em torno de 25% de trabalho informal, emprego informal, é o trabalhador sem carteira assinada, e alguma coisa em torno de 25% do autoemprego. O autoemprego, tirando, né, meia dúzia de advogados, arquitetos, né, o autoemprego, em geral, é que a gente dá o simpático nome de biscateiro. Né, biscateiro, camelô, né, é o cara que, né, que monta um empreendimento, a gente fala tanto empreendedor, né, é aquele cara que monta um empreendimento, mas, na verdade, não é um empreendedor, ele está tentando fazer alguma coisa que lhe permita produzir um emprego para ele mesmo, já que ele, né, não consegue um emprego formal. Então, essa é a situação do Brasil. A gente tem em torno de metade do nosso pessoal ocupado, da nossa força de trabalho, trabalhando ou sem carteira assinada, em emprego precário, ou com autoemprego, né, que praticamente sua totalidade também é trabalho precário. Essa situação no Brasil, né, isso aqui é um retrato de como é que a gente tem isso regionalmente. O Sul, o emprego formal é um pouquinho acima de 55%, no Sudeste também, no Centro-Oeste ele cai na marca dos 55%. E esse aqui é aquele Brasil que está mais longe da gente aqui do Sul Maravilha, que é o Centro-Oeste, o Nordeste, em que a gente tem tentar olhar ali, é difícil, em
torno de 35% de emprego, 35%, 40% de emprego formal. O resto é emprego informal. E qual é a situação do trabalho formal nos últimos tempos? Né? A gente já foi falado aqui, eu não vou repetir, a gente vive um processo de perda de posto de trabalho, e a tendência normal, quando isso acontece, é você ter uma migração do trabalho formal para o trabalho informal. Quer dizer, o cara fica desempregado, ele vai tentar arranjar alguma forma de sobrevivência. Né? A gente vê isso caindo. Aqueles dados que eu estava mostrando antes eram dados, né, da PNAD, continuo com dados da PNAD. Esses aqui são dados de 2015 a 2017, né, o período da crise em que a gente vê o trabalho formal com alguns soluços eventuais, mas o trabalho formal diminuindo no país. Então, na média nacional, o que a gente está vendo é isso, o trabalho formal desabando. Essa é a nossa realidade. Bom, e a pergunta é, e aí? Né? Essa é a questão, e aí? E eu vou tentar trazer algumas reflexões sobre de onde vem a informalidade. Primeira coisa que a gente precisa ter claro, né, a gente está falando em trabalho informal, emprego informal. O emprego informal, ele nasce da economia informal. O emprego informal, ele, em sua boa parte, ele é resultado de empresas informais, de empreendimentos informais. Aquele empreendimento sem registro, não empreendimento sem registro, ele não pode ter carteira assinada. A ele soma-se um fenômeno, né, que no Brasil tem um peso grande, que eu chamo de semiformalidade. O que é a semiformalidade? A semiformalidade é aquele empreendimento econômico, aquela empresa que ela tem um pé na formalidade e um pé na informalidade. E ela se dá, né, vamos chamar de cima para baixo e de baixo para cima. Como é que ela acontece de cima para baixo? Ela acontece com empresas formais, com CNPJ, registro, mas que uma parte importante das suas operações acontecem fora do registro contábil. Né? É o famoso Caixa 2. Né? Ele atravessa a economia como um todo. Né? Não vamos imaginar que isso seja coisa de pequena empresa. Né? Isso vai a médias empresas, vai a grandes empresas. Nas pequenas isso é mais grave, mas isso atravessa, né, toda a nossa estrutura econômica. Né? A gente que é administrador, a gente sabe que o balanço fiscal das empresas no Brasil não é um instrumento gerencial. O balanço fiscal é uma obra de ficção. É um livro de historinha que o contador faz para entregar para o fisco e que não tem nenhuma relação com aquilo que, de fato, é a realidade da empresa. E essas empresas, elas, por conta de que a sua receita não é capaz de cobrir aquilo que ela declara, ela necessita operar com trabalho precário. Então, ela paga um salário fora da carteira, ela tem empregados sem carteira assinada. Então, a gente tem todo um jogo, né, de semiformalidade no mundo formal. E a gente tem aquela coisa do brasileiro, que é o informal, que caminha para a formalidade. É só a gente descer aqui, a gente vai ver camelô aceitando cartão de crédito. Cartão de crédito tem que ser formal. Não é só camelô, não. Quem tiver a disposição de olhar aqueles, né, orelhão aqui do Centro do Rio, ele tem, né, normalmente ele está decorado com fotos muito bonitas. Tem aquelas fotos com aceito cartão de crédito, Visa e Master, eu acho um barato isso. É verdade, né? Presta atenção, você tem lá Visa e Master naquelas fotos coloridas. Né? Então, a gente sai da informalidade e caminha para a formalidade. Então, essa ideia de que o Brasil, né, a gente tem formalidade e informalidade, né, para mim isso não é verdade. A gente tem formalidade e informalidade que se articulam e se complementam no universo semiformal. Se a gente olhar, por exemplo, o Carnaval Carioca ele vai da multinacional patrocinadora, passa pelo Estado, passa pelo empreendimento privado, passa pela informalidade, pela costureira, pela cooperativa, pelo trabalho voluntário, pelo crime organizado. Então, ele vai do crime à multinacional. Isso tudo faz parte da mesma estrutura produtiva. Se a gente olhar a cadeia de produção do automóvel,
ela parte da multinacional, do centro de pesquisa, né? A gente tem o CENPES aqui no Brasil, por exemplo, que se pesquisa combustível, ao trabalho escravo na fazenda de cana-de-açúcar, né? Ao garoto que lava o vidro no sinal, né? A oficina da autorizada e aquela oficina de calçada. Isso tudo, né? Da peça de carro original à peça paralela e à peça pirata. E ao roubalto. O roubo, desmanche e a venda da peça usada. Isso tudo está nessa cadeia, está na cadeia de produção e consumo do automóvel. Esta é a nossa realidade econômica, essa realidade que a gente precisa entender, e nós, administradores, precisamos, né, pensar em como superar esse quadro. E assim, da onde isso vem? Causas. Claro que isso é um enorme tratado, eu vou tentar trazer algumas coisas importantes. A primeira delas, a que mais, acho que é onde a gente tem que começar a pensar, é a correlação entre desenvolvimento e desigualdade. Se a gente olhar os países do mundo, países desenvolvidos têm, a correlação entre desenvolvimento econômico e desigualdade social, essa correlação é muito forte. Os países que são desenvolvidos são países em que o nível de desigualdade é menor. Isto vale, inclusive, para os Estados Unidos, que é o país mais desigual dos países ricos. Ele é mais desigual, mas ele é menos desigual, em primeiro lugar, do que qualquer país subdesenvolvido. Apesar dos Estados Unidos ser um país desigual, apesar de ter pobreza, ele é bem menos desigual do que qualquer país da América Latina, por exemplo. E ele tem um detalhe importante, ele é desigual, mas ele tem um monstruoso mercado interno. O tamanho do PIB deles, mesmo desigual, ele tem mercado interno. Então, a questão começa a chamar a atenção, mercado interno. E aí a pergunta é, desigualdade social, ela é causa ou é efeito do desenvolvimento econômico? Essa é a pergunta que a gente se coloca. A ideia, a velha ideia, a gente precisa se desenvolver para reduzir a desigualdade ou a gente precisa trabalhar no sentido de acabar com a desigualdade para que a gente consiga construir um caminho de desenvolvimento? Então, eu vou começar por uma coisa que se fala muito, que é o custo Brasil. Um dos nossos problemas de crescimento e desenvolvimento é o custo Brasil. Na verdade, eu não vou tratar do custo Brasil, eu vou tratar do que eu chamo de preço Brasil. Na verdade, eu devia ter posto lucro no Brasil. Eu vou estar falando aqui das margens de lucro que as nossas empresas trabalham. Vamos refletir um pouquinho. O que é o lucro total de uma empresa? É o lucro unitário, é o lucro que eu tenho em cada produto vendido. Vamos ficar no modelo industrial, o lucro de cada produto vendido pela quantidade que eu vendo. O lucro unitário, ele é o preço unitário de cada produto menos o custo unitário. O custo unitário eu abreviei por CP por uma questão óbvia, então é custo por produto. A sigla não ia ficar bonita. Acontece que o lucro total, então a gente conclui que o lucro total ele é uma função do preço unitário, já que, considerando custo dado, ele é função do preço unitário e da quantidade que eu vendo. Então, quanto mais alto o preço ou quanto mais alta a quantidade, mais eu ganho. O que o empresário deseja? Maximizar seu lucro total, não é isso? A gente, administrador, quando trabalha para a iniciativa privada, o que a gente está buscando é lá para o nosso patrão maximizar o lucro total dele. Portanto, eu quero maximizar essa função, que é a função de preço e quantidade. Preço e quantidade vem lá, introdução à microeconomia, de uma coisa chamada curva de oferta e demanda. É a combinação de oferta e demanda que vão me dar preço e quantidade. Aí um dado importante. Essa questão do equilíbrio da oferta e demanda, ela depende de uma coisa chamada elasticidade, que é a inclinação da curva. Não estou dando aula para ninguém, todo mundo sabe do que eu estou falando. A boa e velha curva de oferta e demanda, ponto de equilíbrio, preço e quantidade. Como é que a elasticidade entra nisso? Vamos supor uma situação de demanda inelástica. Numa situação de demanda inelástica, para uma dada oferta,
eu tenho um ponto de equilíbrio, preço e quantidade. Importante, estou descrevendo aqui comportamento de oligopólios. Eu estou fazendo um modelo muito simples aqui, né, que a gente tem pouco tempo. Comportamento de oligopólio. Bom, de um modo geral, quase tudo que a gente consome é oligopólio. Né? Automóvel, celular, aquelas coisas que a gente reclama. Aqui no Brasil tudo é muito caro, o automóvel é caro, o celular é caro, é o preço, é o custo do Brasil. Eu questiono essa ideia. Né? Esses produtos são quase todos oligopólios, as marcas são oligopolizadas. Né? A gente, administrador, trabalha para construir o oligopólio, na verdade. Né? O que a gente tenta fazer? Diferenciar nosso produto, não é isso? O que é diferenciar o produto? É tentar buscar uma situação né, próxima de um monopólio. Eu tenho um produto que é diferente do outro. Portanto, eu tenho, né, um segmento de mercado próprio, apropriado. E é para isso que a gente, né, isso que a gente tenta fazer no nosso marketing, na nossa construção de produto. Né, é jogar numa situação em que eu não vá competir por preço. Nesse caso, né, como eu tenho controle de preço, eu posso fixar preço, né, o que vai me dizer é quanto o mercado está a fim de pagar, eu tenho possibilidade de mexer na oferta. Se eu quiser abaixar meu preço, ou se um grupo de empresas decidir oligopolisticamente abaixar seu preço, nessa situação, eu vou estar saindo de P1 para P2, o que eu vou ter? Né, baixei o preço, eu vou aumentar minhas vendas. Vendendo mais barato, eu vendo mais, não é isso? Eu vou aumentar. Então, com essa variação de preço, eu vou ter esta variação de quantidade. Tá certo? Vamos imaginar uma situação diferente, em que eu tenho uma demanda elástica. Para a mesma variação de preço, né, a minha oferta será diferente, né, eu posso manobrar preço, manobrar oferta. Eu vou ter esta quantidade vendida. Ou seja, se eu tiver demanda elástica, na hora que eu abaixo o meu preço, eu vendo uma quantidade significativamente maior. Como lucro total é função de preço unitário e quantidade, como o lucro total é função da elasticidade de demanda, e a elasticidade é a função da renda, o que eu estou querendo dizer com isso? Quanto mais distribuída a renda, mais elástica é a demanda. Vamos imaginar a seguinte situação, num país como o Brasil, eu tenho um carro que custa R$40 mil. Se eu baixar esse carro de 40 para 35, quanto eu vou vender a mais? Lembrando a vocês, eu comecei dizendo, metade da nossa população ganha menos do que um salário mínimo. Eu posso abaixar o preço, posso pegar um carro de R$45 mil e botar ele por 30, por 25. Eu vou vender pouco a mais. Então, na verdade, quer dizer, até a gente chegar, não estou dizendo que não existem problemas de custo no Brasil, mas até a gente chegar no custo do Brasil, a gente vai estar... Tem muita coisa para comer ainda. O lucro no Brasil é muito alto, o lucro unitário, eu não estou dizendo que o lucro total seja alto. O lucro unitário é muito alto, porque o mercado interno é pequeno, apesar do tamanho do país. A empresa vende pouco, então ela trabalha com margens altas unitárias. Moral da história. A minha tese é que o lucro total é função da distribuição de renda. Exemplo numérico rápido, se meu custo por peça, meu custo unitário foi de R$50, meu preço foi de R$100, eu lucro R$50 por unidade, não é isso? Se eu baixar 25% do meu preço, né, baixei 25%, meu preço cai para 75%, meu lucro cai para metade. Portanto, eu tenho que vender o dobro para ganhar a mesma coisa. Se eu baixar 25% no preço, isso num produto que eu tenho 50% de lucro. Se eu tiver um produto que eu tenho 20% de lucro, se eu baixar 10% no preço, eu tenho que dobrar as vendas para poder ganhar a mesma coisa. Então, isso
né, baixar o preço, nesse caso, compensa se e somente se eu tiver um aumento de venda que seja equivalente. O detalhe é que quando eu aumento, né, se eu abaixar meu preço e aumentar minhas vendas, eu estou vendendo mais quantidade, não estou? Se eu estou vendendo mais quantidade, eu estou comprando mais do meu fornecedor. Eu estou empregando mais gente. Eu estou produzindo o que a gente chama de arraste na economia. Né? Conforme eu vou aumentando a produção, né, eu estou jogando isso, né, do meu produto final, eu estou jogando isso para trás da economia. Então, quem me fornece está produzindo mais, eu estou empregando mais gente, quem está atrás de mim está empregando mais gente, e eu entro num círculo virtuoso de economia. É essa a construção que a gente, administrador, precisa começar a pensar. Bom, então a ideia é como é que eu aumento o lucro? Eu tenho dois caminhos. Eu posso reduzir o custo, né? Baixo o meu custo. Essa é o que eu chamo de perspectiva individualista, estou pensando na empresa. Ou eu posso aumentar as vendas, que é a perspectiva sistêmica. Eu preciso pensar em construir um país capaz de aumentar as vendas. Quando eu falo em baixar o custo, é uma coisa que a gente precisa ter muito claro. Qual é o menor custo de trabalho que existe? Trabalho escravo. Não me custa nada, mas a pergunta é, se eu tiver... Né, eu tenho trabalho escravo na minha empresa, beleza. Agora, se todo mundo tiver trabalho escravo, eu pergunto, eu vou vender para quem? Pagou. Voltou. Então, a pergunta que eu faço é como é que eu vou acabar com o emprego informal precarizando o trabalho formal? Na hora que eu precarizo o trabalho formal, eu estou comprometendo a capacidade de consumo. Na hora que eu comprometo a capacidade de consumo, eu travo a economia. De novo. Na verdade, né, para os meus colegas administradores, o que eu estou conclamando a gente aqui é para a gente lembrar da primeira aula de Teoria Geral da Administração Científica, Henry Ford. Henry Ford criou a produção em série, não foi isso? E mudou o mundo? Não. Henry Ford criou o consumo de massa. Henry Ford, né, teve a ideia de produzir em série, mas para produzir em série eu preciso que comprem em série. Né? Ele fez a grande revolução industrial quando ele disse, vou colocar um automóvel na garagem de cada americano, mas o americano tem que ganhar para comprar o automóvel. E ele mudou as relações de trabalho. Isto é revolução capitalista. A gente precisa sair do mercantilismo no Brasil e fazer a revolução capitalista. Os países desenvolvidos são aqueles países que fizeram a revolução capitalista, permitindo que seus operários comprassem automóveis. Isso significa criação de um mercado interno, que é basicamente distribuição de renda, salários mais altos, garantias sociais, renda mínima, né, capacidade de compra. E a formulação de uma trajetória autóctone de desenvolvimento. A gente pensar no modelo de desenvolvimento brasileiro. E ela passa por inovação. E aí a gente vai estar falando de inovação para a realidade brasileira. Inovação significa ganho de produtividade. Acelerar, né, amigão? Muito rápido que eu estou falando. Produtividade. Produtividade do trabalho. Valor adicionado sobre o pessoal ocupado. O que é isso? É quanto cada trabalhador gera de riqueza. Na média, individualmente, cada trabalhador gera tanto de riqueza. Olhando a economia brasileira em quartis, a gente vai ver o seguinte. Os estratos de produtividade mais alta do Brasil, em relação à média da economia, né? A média da economia é 1, produtividade 1. Os estratos, o quartil, né, dividindo em 4, o quartil de produtividade mais alta, ele produz 10 vezes mais do que a média. A média está no quartil, terceiro quartil. E o estrato mais baixo produz a metade. Basicamente, estou dizendo o seguinte, que o quartil mais baixo produz cada trabalhador no quartil mais baixo produz 20 vezes menos riqueza do que um trabalhador no quartil mais alto. O nome disso é heterogeneidade estrutural. O Brasil é um país com uma profunda heterogeneidade estrutural, uma enorme discrepância de níveis de produtividade, de quanto cada trabalhador, dependendo de onde ele trabalha, ele é capaz de produzir. Comparando isso com Portugal, que hoje é o paraíso do mundo, mas, na verdade, Portugal, quando a gente olha os indicadores econômicos da Europa, Portugal é o país que está no limiar, ele está entrando na Europa. A produtividade de trabalho de Portugal, média, é o dobro da nossa.
Detalhe, o extrato de alta produtividade de Portugal, a produtividade é quase igual à nossa. Ou seja, um trabalhador das indústrias desenvolvidas de Portugal produz mais ou menos o que um trabalhador de uma indústria de ponta produz no Brasil. Então eu pergunto, é para aí que eu preciso jogar inovação? A gente já está no estado da arte. A gente já está no nível mundial. Agora, quando a gente olha o quartil de mais baixa produtividade, aliás, a terceira faixa de produtividade, não está em quartil aqui, está em 3, né? Os estratos de mais baixa produtividade de Portugal produzem 5 vezes mais do que o extrato de mais baixa produtividade do Brasil. É basicamente isso. Então, o trabalhador desqualificado, né, do trabalho mais desqualificado de Portugal, ele produz um valor adicionado que é 5 vezes maior do que um trabalhador brasileiro. Como é que isso se reflete na economia? Aqui a gente tem 50 e poucas atividades, dados de contas nacionais, de 2009. Aqui eu tenho a produtividade de trabalho, e aqui eu tenho a renda. Essa corzinha, né, eu botei um gradiente de cor, a gente vai ver o seguinte, a correlação entre renda do trabalho e produtividade de trabalho é quase 1. Né, os estados que pagam mais são os estados que produzem mais. Por outro lado, é inverso à ocupação. Significa dizer, a gente tem muito mais gente ocupada nas atividades de menor produtividade. A gente tem uma estrutura produtiva perversa. E o que é mais grave, se a gente olhar aqui embaixo, a gente vai ver que a gente tem atividades econômicas em que o valor adicionado é praticamente igual à renda do trabalho. Em alguns casos, ele é menor. O que eu estou te dizendo é o seguinte, o trabalhador não produz o suficiente para pagar o salário dele. E é aí que começa a economia informal. É aí que o cara ganha, né? É isso, metade do país ganha menos do que um salário mínimo. Está aqui. Num atraso produtivo. Né? A gente está pensando em inovar, em plantar rabanete no lado oculto da Lua por controle remoto, né? Enquanto a birosca da esquina não tem um palitador de batata. Né? Colocar um palitador de batata na birosca da esquina é inovação, sim, segundo né, o manual de Oslo, o manual de Frascati. Inovação é melhoria de processo. Né? E, às vezes, são melhorias de processo muito simples, que dão enormes ganhos de produtividade. E a gente não olha para isso. Como é que aumenta a produtividade de trabalho? Eu tenho 2 caminhos. Eu posso aumentar o valor adicionado, ou posso diminuir o pessoal ocupado. Né? Ou aumenta o denominador, ou diminui o numerador. De um modo geral, a gente sempre pensa em tecnologias que vão diminuir o pessoal ocupado. Eu pergunto, se a gente resolver esse problema, diminuindo o pessoal ocupado, a gente vai fazer o quê com quem sobrou? Jogar no mar? A gente tem milhões de pessoas que têm que ser ocupadas. Então, né, o caminho que a gente precisa é um caminho em que eu aumente a produtividade aumentando o valor adicionado e não diminuindo o pessoal ocupado. Reduzir o pessoal ocupado. Né? O que eu faço com isso? Jogo no mar? Segundo, né? Essa trajetória, o que vai acontecer com o mercado interno? Acaba. Se eu acabar com o mercado interno, babar o desenvolvimento. Aumentar o valor adicionado implica em choque de produtividade, mas em choque de produtividade é aonde a gente precisa aumentar a produtividade, e ênfase nas empresas de pequeno porte. Por que eu estou falando isso? Eu preciso de aumento da renda do trabalho, criação do mercado interno. Espera aí. Está faltando um gráfico ou eu me perdi aqui? Eu pulei esse gráfico, era isso. Apertei aqui, ele pulou. Isso aqui é uma comparação internacional de produtividade. Considerando a produtividade das empresas de grande porte igual a 100, a gente vai ver as relações de produtividade. Né? Nos países mais envolvidos, pequenas, médias e grandes, micro, pequenas e médias, elas estão com produtividade bem razoavelmente próxima das grandes, em alguns casos chegando a 90%. Quando a gente olha o Brasil, a média empresa tem a produtividade de 40% em relação à grande, a pequena, menos de 30%, a microempresa está lá nos 10%. Né?
aqui mostra a diferença, que essa heterogeneidade estrutural, ela está muito relacionada no Brasil ao porte das empresas. As nossas pequenas empresas. E pequenas empresas são esses empreendimentos individuais, autônomos, né? É a birosca, é o pequeno comércio, tem um nível produtivo muito baixo. Então, é para eles que a gente tem que pensar em inovação. Então, voltando onde eu estava, eu preciso de um aumento de renda, com criação de mercado interno, inovação voltada para as necessidades do país. Ou seja, quando a gente olha a questão da produtividade, a gente está voltando para a mesma lógica, né, praticamente para a mesma terapia que a gente estava vendo quando a gente estava falando lá na questão do mercado interno. E aí, para finalizar, eu vou retomar o que o Wagner falou aquela hora. Né? A gente, como administrador, tem um papel político nisso. A gente tem um papel político e a gente tem um papel de formação de mentalidade. É a gente que está dentro das empresas. Então, é a gente que tem dentro das empresas, né, trazer, né, uma ideia, né, um pouco diferente de algumas realidades que a gente vê aqui. Primeiro, é a visão escravocrata que a gente tem na economia brasileira. Né? A ideia de que quanto menos eu pagar o empregado, mais eu ganho. Segundo, rentismo. O Brasil tem a mais alta taxa de juros do mundo. Nosso endividamento interno, ele está mais ou menos pela média, relação dívida interna, PIB, está mais ou menos pela média mundial, pela média da OCDE. O serviço da dívida em relação ao PIB é o quarto pior do mundo. A gente só perde para o Iêmen, para o Líbano e me esqueci o terceiro. Assim, a mais alta taxa de juros de um país não conflagrado, sem risco no mundo. Moral da história, eu vou produzir para quê? Eu gero caixa para jogar no mercado financeiro. Segundo, uma visão mercantilista. A gente, né, foca em produto primário, a gente foca em produzir para o exterior e consumir do exterior, o consumo imitativo. Né? O sonho é morar em Miami, né, e ter um SUV, né, um utilitário na garagem. E, por fim, o menosprezo às pequenas empresas como agentes essenciais de desenvolvimento econômico. A gente só vai desenvolver esse país desenvolvendo, aumentando a produtividade das empresas de pequeno porte. Bom, basicamente isso. Agora eu vou apresentar um quadro resumo. Quem não entendeu, eu vou trazer, tem uma nova metodologia que se desenvolveu no Brasil que explica as relações de causalidade. Então, eu tenho aqui um quadro resumido que vai explicar, né, direitinho da onde está o subdesenvolvimento, né, quais são os problemas que levam ao desenvolvimento no país. PowerPoints, cerveja em copo de plástico, essas coisas. Gente, é isso. Obrigado a todos. Obrigado, Mauro. Bom, eu tenho várias perguntas, mas na questão de tempo, as perguntas vieram com e-mail, eu vou passar para os palestrantes, pedir para eles fazerem a gentileza depois de responder as pessoas, e vou passar apenas duas, tá ok? Conceição Moraes pergunta se o aumento de vagas não seria uma questão de sazonalidade com a chegada das festas final do ano. Normalmente, esse é um período onde há um aumento de produção de produtos e serviços, além de vagas no comércio. Não sei quem gostaria de responder essa. Conceição, né? Então, obrigado aí pela pergunta. Esse aumento de vagas ser sazonal, isso sim, isso pode ser sazonal. Só que é bastante comemorado essas vagas, visto que a PNAD contínua, os dados da PNAD contínua apresentados mostravam que a sazonalidade estava passando ao largo de qualquer coisa. Né? Ou seja, não se olhava mais. Se você olhar os dados da PNAD contínua, você vai perceber que a crise foi tão forte que deixou a sazonalidade de lado. Sem dúvida pode ser, e a gente aguarda que essa sazonalidade, que principalmente ela atua de forma bastante expressiva no comércio, com a contratação de trabalhadores temporários, por conta principalmente das festas de final de ano, sejam tão fortes quanto foi essa sazonalidade agora. Né? Ainda que seja trabalho informal, ainda que seja emprego sem carteira, trabalhador por conta própria,
é bem-vindo, né? Porque com 13 milhões de pessoas na fila da desocupação, o trabalho formalizado ele vira praticamente, nesse primeiro momento, luxo. Tá ok, obrigado. O nosso colega administrador, Raja Kalil, ele é coordenador do curso Tecnólogo em Processos Gerenciais da FAETERJ, em Duque de Caxias. São alunos do Instituto de IES Pública Estadual na Baixada Fluminense. Então, ele pergunta qual a mensagem que o IBGE e o IPEA podem deixar para esses alunos. Uma coisa rápida. Bem, a mensagem do IBGE, eu vou passar a minha mensagem. Eu acho que o Brasil tem que crescer, mas a gente não pode esquecer que existe uma busca, um monitoramento, e o Brasil está sendo referência a isso em termos de produzir dados, né, para monitorar trabalho decente. O Brasil está fazendo parte, fez parte recentemente na construção de uma metodologia para a construção de indicadores de trabalho decente. Essa metodologia está sendo utilizada pela OIT para disseminar essa metodologia no mundo. Então, eu acho que a mensagem que a gente tem que passar é que nenhum país no mundo vai crescer numa plataforma desigual, que nenhum país no mundo vai crescer sem estar atento ao trabalho decente. Eu acho que são os 3 pilares do trabalho decente, eles têm que ser seguidos para a gente promover o trabalho decente. Eu estou indo agora... hoje à noite, né? Amanhã a gente tem uma apresentação lá em Foz do Iguaçu, justamente reunido lá com a OIT, o IBGE está presente nessa reunião, buscando cada vez mais que os indicadores da PNAD contínua, os indicadores do censo 2020, que vão estar vindo aí, possam retratar, né, de forma... possam trazer indicadores para promover, né, o trabalho decente. O presidente Wagner está me lembrando a proposta de fazer um convênio. Federal. Melhor. O Conselho Federal e o Conselho do Rio de Janeiro têm um convênio com a OIT, ONU, em relação ao trabalho decente já. Estamos parceiros também. Só para dizer, estamos comprometidos com isso que o colega coloca tão bem. Bom, eu também não posso, não posso falar em nome do IPEA. Aliás, o IPEA, felizmente, é uma instituição absolutamente plural. O IPEA não tem uma posição, o IPEA não se coloca... Né? De vez em quando a gente vê no jornal, o IPEA disse, o IPEA não diz. Pesquisadores do IPEA dizem. O IPEA, como instituto de pesquisa, ele tem que ter visões plurais. Então, felizmente, né, e mesmo que ele tivesse uma visão institucional, não tem, eu também não tenho delegação para isso. Mas, em meu nome, o que eu posso falar, retomando mais uma vez o que o Wagner falou, organizações. Né, o ser humano, ele para interagir com a natureza e, né, retirar, né, e buscar na natureza aquilo que ele precisa para sobreviver, diferentemente de outras espécies, ele precisa fazer isso coletivamente. E para isso ele construiu organizações. Né, o administrador é o profissional, né, que tenta dar uma conformação mais racional para essas organizações. E as organizações, né, eu detesto a administração de empresas. Eu detesto essa expressão, administração de empresas. Empresa é um fenômeno datado no tempo e definido no espaço. Né, empresa é alguma coisa que tem fim lucrativo do século XVII para cá, no Ocidente. Eu estudo organizações, eu não estudo empresas. Elas podem ser lucrativas, não lucrativas, elas podem ter, por fim, produção de riqueza para consumo, outro tipo de forma. Eu estudo organizações produtivas humanas, e o Estado é uma delas. Então, o país, né, e as organizações são feitas por pessoas que se reúnem, né, que estabelecem regras de interação, constroem processos e produzem. Portanto, é de pessoas que a gente está falando. Então, o que dizer para os seus alunos? São eles as pessoas que vão estar construindo as organizações, são eles as pessoas que vão estar construindo o país. Bom, devido ao avançado da hora, eu vou encerrar o painel, passar para a nossa mestre de cerimônia, e 1h30 nós retornamos, né? Vamos parar o dia para o almoço. Peço aos componentes do painel que permaneçam aqui no palco para receberem os nossos agradecimentos. Agradecemos aos palestrantes, senhor Simar,
Azeredo, professor Fernando Holanda Barbosa Filho, administrador Mauro Odo Nogueira e o moderador administrador Miguel Marum pela apresentação do tema. E convidamos o presidente do CRA-RJ, administrador Jorge Humberto Moura Sampaio, para fazer a entrega do certificado de participação. Fernando de Holanda, com a edição. A gente foi falar com ela, que ela é da parte. Angélica. Ela vai só pegar umas lembranças para vocês.